Podcast Brasil Global, um podcast do DN Brasil que conta a história de pessoas brasileiros e brasileiras que vivem em Portugal. Olá, bem-vindos, bem-vindas ao novo episódio do Brasil Global, o podcast do DN Brasil. Hoje o nosso convidado não é de Lisboa como de costume. Acho que é a primeira vez que nós recebemos um convidado que veio direto do Porto só para participar do podcast. E esse convidado é o Igor Sequeira. Tudo bom, Igor? Seja muito bem-vindo e obrigada por ter vindo lá da Invicta aqui para Lisboa para conversar com a gente. Eu que agradeço, Amanda, pelo convite, é sempre um prazer. Eu acho que a nossa missão aqui, pelo menos a nossa, que eu digo, eu e meu time, é a gente levar a palavra do que a gente está fazendo e da descoberta. Eu acho que foi a partir disso que a gente acessou novos mundos e é a partir disso que a gente também quer que outras pessoas acessem. Portanto, tudo que vá nesse sentido, pode contar comigo, vim direto para a gente fazer esse bate-papo. Sim, então, o Igor é um empreendedor brasileiro que mora aqui em Portugal, veio inicialmente para estudar, mas é um grande empreendedor e nós vamos ter várias novidades para contar sobre a carreira dele ao longo desse podcast. Mas vamos começar do começo, Igor. O que é que te trouxe a Portugal? Por que te motivou essa ideia de vir estudar aqui no país? Eu costumo dizer que não foi eu que escolhi Portugal, Portugal me escolheu. E por quê? Foi um processo seletivo dentro da minha faculdade. Era para um intercâmbio, era para fazer 6 meses até 1 ano. E a minha orientadora no Brasil, ela falava, você tem que se inscrever nesse programa, você tem que se inscrever. Então, meio que eu me inscrevi no programa sem saber exatamente o que estava acontecendo. E eu fui selecionado. E quando isso aconteceu, eu fui lá selecionado para poder ir para Portugal. Na altura eu consegui uma bolsa. Eu vim para Portugal, não conhecia nada da onde eu estava indo, era uma cidade chamada Bragança, e não encontrava nada na internet. Isso há 8 anos atrás. Uhum. Não encontrava nada na internet. E aí o que acontece? Quando eu cheguei, eu falei, não. Eu vou começar a botar coisas na internet, porque eu queria ter acesso a essa informação. Na altura, no Brasil, eu já tinha uma plataforma no Facebook que se chama Vestibular da Depressão. Um clássico, gente. Quem é do Brasil vai lembrar dessa página, com certeza. Quem é mais antigo, quem é vintage, não é? Porque era na época que não existia Instagram ainda, era só Facebook. E eu já trabalhava com essa promoção, mas do Brasil, né? Das faculdades, do Enem, dentro da internet. Quando eu vim a Portugal e vim estudar, me associei logo na Associação dos Estudantes Brasileiros, começamos a fazer diversas outras atividades. Nessa altura, a gente criou o Encontro Nacional dos Estudantes em Portugal. Criamos depois um projeto chamado Associação Nacional dos Estudantes Brasileiros em Portugal. Então, foi todo o contexto dos associativos entre a nossa comunidade, que em Bragança era um destaque, né? Bragança levou por alguns anos o título de cidade que tinha a maior percentagem de estudantes internacionais no ensino superior em Portugal, e muito graças a esse movimento, que era muito apostado também pela direção do Politécnico de Bragança, né? Apostava muito nessa internacionalização. Então, eu chego nessa altura, que era para o intercâmbio, sou o convidado da faculdade para poder ficar mais tempo, porque afinal eu começo a divulgar Bragança para o mundo e a faculdade começa a receber muitos candidatos interessados naquilo. Não queriam te perder. Claro que não. E aí eu também não queria sair de lá, falei, ótimo. E logo a gente iniciou um projeto digital, que nasce ali o Estúdio em Portugal, não é? Que era uma continuação do que eu fazia no Brasil, só que direcionado a Portugal e publicitando ali, mostrando o meu dia a dia como estudante naquela cidade, que era aquele material que eu queria ver quando eu descobri que eu ia parar em Bragança. E isso começou a ser um sucesso. Fomos logo convidados para poder ter uma sala dentro da área de empreendedorismo da faculdade. Então, a gente começou a juntar outros estudantes voluntários nesse projeto, na atração de estudantes. E aquilo foi tomando uma proporção mesmo muito grande. Muitos estudantes começaram a vir através desse apoio. E hoje o Estúdio em Portugal já vai completar 8 anos. Aí mais de 100 mil seguidores, mais de 800 famílias que nós ajudamos já durante todo esse período, através do nosso conteúdo, que é gratuito, distribuído pelos canais do YouTube e Instagram, diariamente tem conteúdo lá, e também as nossas soluções de mentoria, que é uma solução mais personalizada para quando os estudantes precisam de um apoio. E eu estou falando dos estudantes que estão lá no Brasil e que vão acionar o Estatuto do Estudante Internacional, que é aquela forma que os brasileiros têm de vir para Portugal, mesmo sem ter nacionalidade europeia, e vir de forma correta. A gente está falando de vir para fazer um ensino superior, se qualificar e ter um diploma que é válido para toda a Europa. E você imaginava que ia ter essa trajetória, que ia criar o estúdio em Portugal, que ia ser tanto sucesso?
Eu projetava isso, não Hum. é, eu projetava isso, mas eu não imaginava, todos os detalhes de como ia ser, porque a minha formação é produção, teatral, é da área de produção cultural. E dentro da área de produção teatral, que era com que eu trabalhava, o que eu mais gostava era da área da estratégia. Então isso funcionou muito bem, porque eu tinha do meu lado a estratégia e a comunicação, por ser diretor teatral. Então eu consegui juntar isso e criar um novo caminho, e aplicando todos esses detalhes no que a gente inventava. Então, se a gente ia fazer um vídeo para o estúdio em Portugal, que já bateu mais de 10 milhões de visualizações pelo Uau. YouTube, a gente botava um vídeo onde tinha um gatilho de retenção, onde tinha um bordão que as pessoas iriam se familiarizar. Desde o primeiro vídeo do estúdio em Portugal, a gente já inicia o vídeo com uma vinheta. Então, já existia uma estruturação que eu, olhando de fora hoje, consigo perceber que aquilo foi essencial para a evolução dos projetos. Porque ele soube se posicionar, não é? Nós, nos posicionamos, nós ocupamos uma sala da faculdade, eu lembro disso até hoje, quando nos foi oferecido, a primeira coisa foi criar uma grande identidade visual para mostrar que aquele espaço era nosso. E as outras salas de todos os outros projetos não tinha isso. Para mim que vem dessa área, para mim era o mais óbvio a ser feito. O primeiro Claro. passo era essa identificação, era mostrar que chegamos. E foi o que nós fizemos. Então, todos os nossos projetos acabam sendo um pouquinho dessas estratégias aplicadas e que alguma dessas coisas eu aprendi também no mestrado de inovação de produtos e processos, que eu já concluí aqui em Portugal, mas também com a vida, não é? Na Fazendo prática. e apanhando e Por aprendendo. falar em apanhando, que eu queria perguntar, quais foram os principais desafios que você enfrentou enquanto imigrante? Porque nós sabemos que é diferente se é um empresário imigrante ou se é um empresário do país natal, e também por ser jovem. O desafio é vir sozinho, né? O principal desafio é vir sozinho, cruzar o Atlântico, e não encontrar muitas informações. Há 8 anos atrás não é como era hoje. É tudo mato. Era tudo mato na internet. Então, assim, o Instagram estava nascendo ali, não é? Ficando mais conhecido. Então, o principal desafio foi esse tiro no escuro, que eu fiz sem medo, porque eu adoro sair da zona de conforto. Eu acho que o empresário ele tem que ter um pouco desse sentimento e observar que aquilo que você está fazendo vai tornar o dia do outro um pouco melhor. Eu me coloquei nessa posição. Eu falei, poxa, se eu tivesse isso que eu tô fazendo quando eu estava nesse momento, tudo ia ser melhor. Então, foram muitos erros, e muitos acertos, que se eu pudesse estudar isso, ver isso num canal, ver isso no Instagram, isso ia me ajudar a descobrir coisas, né? Hoje isso está muito popular. E Uhum. que bom! Hoje a gente tem diversas ações para auxiliar essa comunidade. Inclusive, nós criamos também uma ação, o Prêmio Estrela do Atlântico, ele é um dos projetos da nossa holding. Hoje a gente fala que temos uma holding. Chique. É chique, porque é dar assistência também à nossa comunidade, mas segmentada às pessoas que já estão cá e que são empresários. Porque eu parei e pensei, poxa, as pessoas conhecem o Igor estudante e a história do Igor estudante. Mas será que se elas conhecessem a história de como o Igor financiou o primeiro apartamento dele, será que isso poderia inspirar elas a fazer o mesmo? E se o Igor abriu a empresa dele, como ele fez isso? Será que isso inspiraria outra pessoa a fazer o mesmo? E como que ele fez para comprar o escritório dele com 20 e poucos anos, sem ter dinheiro? Como assim você compra Eu sem ter também quero dinheiro? saber. É financiamento, né? É financiamento. Só que aí quando você começa a estudar isso, você percebe que o financiamento que existe aqui não é o financiamento do Brasil. As regras, né, os juros, os impostos, não é a mesma coisa. Então, assim, o que você precisaria para provar isso? Né? Como você, como empresário jovem, pode comprovar essas subsistências que você precisa? Então, foram diversas coisas que eu tive que estudar e me preparar para cumprir isso, porque eu queria cumprir isso na minha vida. Só que eu não sabia que existia esse caminho. Eu demorei um bocado para descobrir esse caminho. Então, hoje que a gente tem a internet, que é um poder nas nossas mãos, a gente pode fazer outras pessoas descobrirem que aquele pode ser o caminho delas, se elas quiserem. Hoje a gente faz isso sobre Portugal. Antes eu não sabia nem o que era Portugal. Eu venho da cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Baixada Fluminense, estudava em Nilópolis. Todos os dias, 2 horas para ir, 2 horas para voltar no ônibus. Por vezes tendo que abaixar no ônibus para se esconder de assalto. Eu vivi isso. Eu não sabia o que Portugal tinha para me oferecer, o que eu poderia construir aqui.
E quando eu cheguei e experimentei essa tranquilidade, essa calmaria, essa qualidade de vida, que é bem diferente há 8 anos atrás, que era bem melhor, né, a nível de valores e essas coisas, porque a gente também não está aqui para poder tampar essa parte A mais realidade. desafiadora, né? É a realidade. A gente tem que ter responsabilidade quando a gente é um comunicador e traz essa bandeira. É que, apesar de tudo isso, Portugal ainda e continua sendo um lugar incrível para quem quer transformar de vida, vir com a família, principalmente para quem estuda o caminho, para quem escolhe o caminho dos estudos, Uhum. né? É um caminho de qualificação, onde você está se preparando para um futuro melhor, seja em Portugal ou seja na Europa, porque uma formação aqui ela é válida para os outros países da Europa. Então tudo abre a partir desse movimento. Então, quando eu tive a oportunidade de experimentar, eu levei isso como missão, falei, outras pessoas precisam descobrir isso também. É uma bonita missão. E 8 anos agora do estudo em Portugal, mas também tem novidades, né? Estudar é a tua bandeira. Conta pra gente como é que você teve a ideia de criar a tua escola própria para os imigrantes. Esse é um grande novidade, né? O nosso xodó, que a gente entrega agora, nesses 8 anos de estudo em Portugal, que a gente sempre promoveu as universidades. Já foram mais de 50 faculdades em Portugal que a gente já visitou. E quem estiver acompanhando aqui pode depois assistir no YouTube, a gente visitando sala de aula, laboratório, todas essas instituições em Portugal. E eu sempre gostei muito disso. Na verdade, eu tenho me preparado para ser professor universitário. Mas quando eu tiver mais velhinho, eu vi que já apareceu um cabelo branco aqui, aí Ah! quando aparecer outros, eu já sei que eu quero estar dentro desse ambiente que tem pessoas jovens pensando, sabe? Velhos também, mas eu digo jovens Ideias de novas. isso, de ideias frescas. Então, quando a gente pensou, eu gosto de pensar no mais louco possível. E aí eu partindo dessa linha de raciocínio de quero dar aula em universidades e muitas pessoas chegam até a gente e vão para a escola que a gente recomendou, ou querem saber o curso que o Igor fez, né, para tentar, sei lá, fazer uma estratégia parecida, ou alguém gosta dessa área também e quer estar próximo. Eu falei, por que não criar nossa própria escola? Ousado? Joguei isso pra minha equipe, né, e todo mundo já fica o pessoal já me conhece lá como eles já brincavam, tem uma expressão entre a gente que a gente brinca que é a escola Igor Cerqueira de velocidade. Eu chego para o meu time e falo: "Vamos fazer tal coisa. E se a gente fizer tal coisa?" Eu não falo: "Vamos fazer", eu falo: "E se a gente fizer tal coisa?" Aí eu vou jogando os gatilhos para as pessoas começarem a pensar sobre aquilo e elas se sentirem parte da construção. Porque é assim que as coisas gostosas da vida, não é? É quando tem um propósito por trás. Então, eu lancei essa. E se a gente tivesse a nossa própria escola? Meteu Aí, essa. aí todo mundo ficou assim, nossa, mas que loucura, né? Mas por que a gente acha que é uma loucura? O que que a gente precisaria? Vamos estudar para entender o que que a gente precisaria para ter a própria escola? Foi quando mais ou menos essa ideia? Fazem aí 2 anos. Ah, então foram 2 anos de preparação. Fazem aí 2 anos, porque a gente teve que estudar. E aí nessa altura, a gente foi entendendo que precisava de um espaço físico, e aí a gente foi alugar um espaço físico e entendeu que comprar um espaço físico seria mais interessante. Nós compramos o nosso escritório, mostrei, documentei, mostrei tudo isso como foi feito. Reformamos, desde a gente mesmo tá pintando as paredes do chão até a logo e a identidade visual no Google Maps. Todos os detalhes a gente fez. E hoje a gente começa a melhorar cada vez mais o que a gente já construiu. Então, quando a gente pensou em fazer uma escola, a gente foi estudar todas as certificações que a gente precisava ter, fomos fazer as formações que era necessário para mim e para toda a equipe. A burocracia, né, não deve ter Muita sido coisa. fácil. Não, 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 não. A gente teve que começar a fazer formações nossas, tirar um número do CCP, que é um número de formador em Portugal, para que você possa dar Uhum. formação, ministrar formação. Depois teve que cuidar de todos os documentos burocráticos da empresa, para que ela possa ser uma empresa certificada pela DGERT, né, pelo governo português, para que esses nossos cursos, eles sejam cursos profissionais que estão inclusos dentro do artigo 92, né, do AIMA hoje, onde os estudantes, né, os imigrantes podem migrar pelo visto de estudo e podem também os que estão aqui se regularizar, caso não estejam regularizados, através da justificativa do estudo. Um curso profissional, ele permite isso, está amparado pela legislação. Só que para a gente conseguir ministrar esses cursos, a gente também teve que passar, olha, por crivos,
Foi um Uhum. processo bem burocrático para a gente responder a qualidade de tudo que era nos exigido pelo governo português para que a gente pudesse ser uma instituição certificada e poder emitir esses certificados. E a gente guardou esse segredo por algum tempo, ansiosos que só, porque nós estávamos depois da aprovação, agora temos que preparar tudo, não é? Claro. E não só a nível de aprendizado, de formação, nós que vamos lançar a escola já com 4 tipos de formações diferentes, não é? Lançar tudo isso de um dia para o outro, que é o que vai acontecer, não é? Ou já aconteceu, a depender do momento que você está assistindo esse vídeo, eh, parece que é uma loucura, porque eu sei que as pessoas de fora vão ver e de uma hora para outra tem uma Aconteceu. escola. Mas ó, a gente está trabalhando bastante tempo para preparar isso. E quais os cursos as pessoas vão encontrar e tipos de curso? Os cursos profissionais que nós vamos trazer, vamos ter lá os cursos profissionais e os workshops. Workshops são mais direcionados a empreendedores e mais direcionados a necessidades que você precisa para sua empresa. Esses são cursos rápidos, não são cursos para ser aplicados no artigo 92. Ok. É mais prático, imagina como conseguir financiamentos da Europa para o seu negócio, como contratar mão de obra especializada com apoio do governo português, incentivos que existem para empresários, que a gente já descobriu e a gente já aplica na nossa E muita empresa, gente não e sabe. muita gente não sabe. A gente está falando de milhares de euros disponíveis, milhões de euros e milhares que você pode aplicar na sua empresa. Então, os workshops são destinados a esse público, para cursos rápidos, e os cursos profissionalizantes. Nós vamos começar com 4. São eles: análise de dados e TI aplicado à gestão, marketing digital e planejamento estratégico. Esse você vai dar aula, né? Esse com certeza. Literacia financeira e noções básicas de contabilidade, super necessário, porque a gente passou por um perrengue para poder aprender tudo isso de IRS e IRC Todo e imigrante que tá ouvindo isso vai se identificar, porque não é fácil. Pra quem é, tem empresa, pior ainda. Se a pra gente, tipo, pessoa física já sofre, imagina empresário. imagina para quem tem empresa. Então, assim, esse foi um dos cursos, por exemplo, tudo construído baseado na nossa experiência, não é? E contratando, claro, profissionais que estejam qualificados para ministrar essas aulas. E também um curso de gestão de vendas de pessoas e equipes. Então, tudo isso permeia, né? Esses primeiros cursos permeiam o background que a gente teve que ter para construir as nossas empresas até aqui. E depois desse momento, nós iniciaremos uma acreditação para outras áreas, para poder aumentar ainda mais esse espectro, né, com profissionais qualificados das demais áreas, como estética, como a área de spa, como a área de bem-estar, barbearia. Tudo isso já é ali os próximos passos que a gente está para desenvolver. E como é que você se sente nesse momento, em ser imigrante e abrir um projeto tão especial também voltado para imigrantes? Eu me sinto muito orgulhoso, porque é de imigrante para imigrante. Parece que é detalhe, mas faz toda a diferença você ter uma oferta formativa toda em português do Brasil. A nossa escola tem uma oferta formativa em português do Brasil. Os nossos professores, os nossos colaboradores, a maior parte são brasileiros. Ah, mas isso é segmentação? De forma nenhuma. Inclusive, nós temos portugueses na nossa equipe também, atenção. Claro. Mas a questão é que é muito bom você ser abraçado por um compatriota quando você está fora do seu país de origem. Então, a proposta é essa. A proposta é trazer esse abraço que, por vezes, esses estudantes não encontravam em outras escolas. Não são em todas, mas isso chegava a mim também. Relatos de estudantes que tinham ali percalços ou problemas que tinham acontecido com eles e que eles se sentiam meio que no Brasil isso não aconteceria. Uhum. E até podem se sentir desmotivados em continuar o estudo por causa Algumas disso. pessoas fizeram isso. Então, assim, ter uma escola que a gente traz a nossa bandeira como uma escola profissional com a flexibilidade que o imigrante precisa, é flexibilidade para quê? É para que a gente entende, como imigrante que também tem que trabalhar, que é fundamental ter cursos nos horários É pós-laborais. isso que eu ia perguntar, porque às vezes tem coisas muito legais, mas que a gente não pode participar por conta dos horários, ou mesmo por conta das condições de pagamento também. Agora você imagina uma escola que permite você fazer as aulas presenciais em horários pós-laborais.
Sejam eles finais de semana ou sejam eles noturno, que você pode marcar. Ou seja, o estudante na nossa escola, ele tem parte do conteúdo disponível de forma online e ele tem essa flexibilidade para poder fazer a parte teórica Claro. no ritmo que ele precisa, através da nossa plataforma de acesso interno dele. E depois ele também tem as aulas presenciais, que são fundamentais, com os especialistas. E essas aulas, elas são definidas no plano de aula do estudante e ele vai ter que fazer a marcação e passar por todas essas aulas antes dele concluir a certificação dele. Então imagina que no primeiro mês ele não conseguiu fazer as aulas presenciais daquele mês. Tá tudo bem, mas no segundo mês ele tá ciente que ele vai ter que fazer Uhum. a do mês um e a do mês 2. Mas eu sei que ele vai dar um jeito, porque isso é sábado, é domingo. Então ele vai marcar as aulas sequenciadas, e se ele tiver que tirar um dia inteiro para poder fazer a formação, é a consequência, mas ele vai fazer. Ele Pra tá ele... avisado antes para se organizar, né? Mas é isso que ele precisa. Opções. Talvez é isso que o imigrante estudante precisa para que ele possa continuar trabalhando, porque afinal a gente precisa pagar conta, Exato, estamos aqui para isso. não é? A gente tem que trabalhar e também estudar. Então, existem soluções que foram pensadas para isso. E a escola traz isso como prioridade, não só para brasileiros. A gente está desenvolvendo cursos também que vão ser ministrados em inglês e legendagem do material também em árabe, francês e árabe. Porque a gente sabe que temos uma grande comunidade imigrante que falam árabe. E Nossa, que, isso é se muito calhar, eles ainda não falam fantástico. português. Sim. Poxa, não seria legal a gente abraçar eles também da forma que a gente conseguir? Vamos melhorando esse processo, claro, a gente está iniciando uma escola, é um novo nível, mas é um novo nível depois de 8 anos de experiência, depois de 8 anos de bagagem, de muita responsabilidade e comprometimento, de ter a certeza que, que as pessoas que foram acompanhadas anteriormente pelo Estúdio em Portugal e hoje podem ser acompanhadas pela Escola Prepara Portugal, que nem falamos o nome da escola, a Escola Prepara Portugal, A gente vai é, deixar o link aqui na descrição do episódio. olha aí, vamos deixar o link aí para vocês depois conhecerem e falar com a gente. Se tiver dúvida, é só falar com a nossa equipe. Olha que bacana o estudante poder fazer uma matrícula pelo WhatsApp. Moderno. Será que é pensar muito fora da caixa? Não é. Não, vai pensar nas ferramentas que estão disponíveis hoje. Tecnologia e educação. Uhum. Então, nós nos preparamos para isso. E eu fico muito orgulhoso de entregar isso para a nossa comunidade, de liderar esse processo, de ter comigo pessoas incríveis. A São nossa quantas equipe pessoas hoje? são 12 pessoas que trabalham conosco, entre pessoas aqui em Portugal e pessoas no Brasil. A gente tem o registro da empresa aqui em Portugal e o registro da empresa no Brasil para as soluções que a gente vende lá. Então, são 12 pessoas. Hoje eu estou aqui, nesse final de semana, a nossa equipe lá do Brasil está participando de feiras, promovendo Portugal para o mundo, nas escolas secundárias lá do Brasil. Então, a gente está aqui para poder dar o caminho, mas também para receber bem, para ser aquele abraço. Porque eu sempre fui abraçado. Nesse tempo todo que eu estive aqui em Portugal, sempre fui muito bem abraçado. Pelos portugueses, pelos estrangeiros, pelos estudantes Erasmus. É uma grande comunidade. E quem escolhe o estudo para acessar essa nova vida tem a garantia de sucesso. Seja através de uma formação qualificada para depois trabalhar com uma remuneração diferenciada, seja através de linhas de financiamento que essas pessoas podem receber através de estágios, através de oportunidades de emprego que podem se abrir. É ver o copo meio cheio, em vez de falar que o copo está meio vazio, em vez de falar que só tem trabalho na restauração. Tudo bem, mas o copo também pode estar meio cheio quando você se qualifica e Vai atrás. vai atrás. E você pode se qualificar para trabalhar na restauração também, Exato. mas se calhar vai ser para ter o teu próprio restaurante. Já pensou nisso? Tu já pensou nisso? É esse pensamento que eu quero despertar nas pessoas e que a gente sirva de inspiração para isso. Porque aí a gente está cumprindo a nossa missão. Se a gente alcançar uma pessoa sequer e essa pessoa falar, caramba, era isso que eu precisava ouvir, feito. Mas com toda certeza. Então, são 12 pessoas, mas com o andamento da escola, depois a tendência é que aumente o número de certeza. funcionários, Não, né? vai ter que Gerando mais ser. empregos. Vai ter que ser, vai ter que ser. A nossa projeção já é essa, né? Não só de colaboradores da parte técnica, mas de professores, né? Então, vai ter que ser. A gente tem uma expectativa muito alta para essa escola, porque nós já temos um movimento nas redes sociais, nas mídias forte, né? Construído pelo Estúdio em Portugal,
E a gente vai colocar esse motor de propulsão para poder levar adiante também essa mensagem da Escola Profissional Prepara Portugal. E já tem site, já tem tudo. E o pessoal quiser visitar a escola, pode deixar aqui já o endereço de onde fica a sede do Prepara Portugal? Já está tudo disponível online. O nosso site se chama preparaportugal.com. O nosso arroba do Instagram também é Prepara Portugal. E as nossas formações, parte do conteúdo é ministrado online, portanto, a matrícula também recomendamos até que você faça pela nossa central de atendimento, pelo WhatsApp, porque assim a gente tem um time maior para dar resposta a essa saída, que é todo digital. E sobre as aulas presenciais, como elas são marcações, elas vão acontecer no Porto, em Lisboa e também em Braga. Ah, em Lisboa também tem aula. Sim, então vai haver essa oportunidade de você marcar a aula mais próximo de você. Com a expansão da escola, nós vamos observando de onde está vindo o maior volume de matrículas e também vamos fazendo essas marcações, porque como as aulas são marcadas em horários esporádicos, nós conseguimos ter essa equipe de formação disponível em diversos lugares de Portugal para facilitar ainda mais essa vida do imigrante, não é? Então, é Fantástico. possível. Mas, quem quiser também visitar a nossa sede, tá aí o convite. A gente pode deixar a morada aqui, né? Nós temos lá o nosso escritório em Vila Nova de Gaia, no Porto. E também é um prazer. As pessoas também podem se direcionar lá para fazer a inscrição. Mas para que ninguém tenha que ficar lá numa fila de espera No para ser WhatsApp é mais atendido, fácil, no né? WhatsApp é mais fácil. Olha, fantástico, Igor. Não parece que a gente está falando tanto tempo, mas já faz quase meia hora. Meu Deus! E quero agradecer a tua presença aqui, desejar muito sucesso. Com certeza vamos conversar de novo. E duas perguntas que eu sempre faço para os nossos convidados. E nesse caso vai ser adaptada, porque os meus convidados geralmente são de Lisboa. Então eu pergunto qual é um lugar imperdível para visitar em Lisboa. No teu caso, como você mora no Porto, então a dica vai ser nortenha. E também uma dica de livro. Essas são as duas perguntas padrão aqui para a gente finalizar o episódio sempre. O lugar que eu acho que você não pode deixar de visitar é Jardim do Morro. Um clássico, sim. Eu acho que o pôr do sol lá no Jardim do Morro é fundamental. E o livro que eu estou lendo atualmente é Essencialismo. É sobre o essencialismo. O nome dele é O Essencial ou Essencialismo. Hum. E ele traz muito essa questão do você saber priorizar o que é importante na sua vida e nos seus negócios, né? Quais são as demandas que você pode tirar e as outras que, se você puxar, você vai fazer aquela regra de Pareto ali com menos esforço e mais resultado. Então, eu estou muito apostado nessa linha e tô por aí nesse momento. Então, para quem está querendo empreender, é uma boa dica mesmo, É né, uma de boa leitura. dica, ainda mais quando você tem muita coisa para resolver e você tem constantemente que lidar com o que é a prioridade aqui agora. Fica aí a dica. Tá bem. Igor, muito obrigada por ter vindo do Porto até aqui para participar do Brasil Global e desejo muito sucesso nessa empreitada de imigrante para imigrante. Eu que agradeço o convite e deixo agora um convite a todos que estão assistindo a conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto, o Estude em Portugal, sobre a nossa escola. O link vai estar disponível aí. Vai ser um prazer receber e abraçar você aqui. Sejam bem-vindos. Esse foi mais um episódio do Brasil Global, o nosso podcast aqui do DN Brasil, todas as semanas nas plataformas, no site do DN Brasil e também aqui no nosso canal do YouTube. Fiquem ligados, na próxima semana tem mais. Até a próxima! Este podcast tem o patrocínio do Grupo Bell.